Bom dia. A gente vai estar conversando, né, a respeito da revelação de Deus, a respeito do amor de Deus. E a gente vai, a partir disso, a gente vai conversar sobre alguns temas. E nisso estaremos glorificando a Deus, estaremos adorando, porque vamos conhecer um pouco mais. E outra coisa, quanto mais conhecemos sobre Deus, sobre a sua ação, sobre o seu amor, mais nos apresentamos a Ele, mais nos oferecemos, porque não tem como fugir disso, entende? Então, vamos aqui começando falando sobre essa leitura terapêutica do texto bíblico. Nós estamos em João, estamos agora começando o capítulo 4 de João, não é? E aqui é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E a gente vai estar então vendo detalhes desse encontro de Jesus com aquela mulher. Veja aqui, capítulo 4, esse primeiro momento que vamos estar conversando é o versículo 1 até o versículo 3, sobre Jesus a caminho da Galileia. Está indo para a Galileia, saindo da Judeia, onde esteve com Nicodemos, depois esteve na região onde estava João Batista e agora está indo para a Galileia. Então diz assim o texto. Quando, pois, o Senhor entendeu que os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, quer dizer, estava se destacando, né, aos olhos dos fariseus, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, Jesus, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Tá? Esse é o texto que a gente tem. Aí a gente faz o seguinte destaque. Quando Jesus entendeu, João não compreendia, ou se compreendia, esqueceu nesse momento. João não compreendia a onisciência de Jesus. Jesus já sabia de tudo com antecedência. E tudo estava planejado para não forçar ninguém a nada e salvar o maior número possível de pessoas com tudo que ocorresse. Ou seja, antes mesmo de vir ao mundo, Deus, no caso Jesus, já conhecia todos os detalhes da sua vinda. Todos. E foi escolhido, não é? Qual o melhor momento para o quê? Né? Foi escolhido cada situação diante de duas coisas. Primeiro, ele não forçaria ninguém a nada. Entendeu? Ninguém a nada. E a outra situação é que ele estava procurando o melhor momento para, não obrigando ninguém a nada, a escolher o melhor momento para salvar o maior número possível de pessoas. É mais ou menos assim, vou exagerar um pouquinho. Se ele saísse da Judeia para a Galileia, se ele saísse 1 minuto antes ou 1 minuto depois, ele, no somar, na somatória de todo o histórico, ele salvaria menos pessoas. Então, ele escolhe o melhor momento, veja só, sem obrigar ninguém a nada, quer dizer, aproveitando cada circunstância, o conjunto de todas as situações, ele escolhe sempre o melhor momento para agir, para viajar, para falar, para pregar, porque ele está em busca de encontrar esse melhor momento para salvar o maior número possível de pessoas. Então, essa deve ser a visão para a gente compreender porquê das ações de Jesus, porquê das permissões de Jesus, tá? Outro aspecto que a gente chama atenção é a questão dos fariseus. Aí diz assim, quando fala aqui, o texto diz assim, quando entendeu que os fariseus ouviram,
não é a preocupação com os fariseus em si, né? Mas os fariseus aí equivalem aos líderes judaicos do Sinédrio em Jerusalém. Esses é que vão determinar muitos dos passos de Jesus, porque são eles que vão atuar para pegar, prender, para crucificar, para forçar Roma. Olha o papel do joio no meio do cristianismo. Eles é que vão determinar tudo. Jesus trabalha em função dessas ações carnais, desse joio lá no judaísmo, né? Então, veja, os fariseus aí equivalem àquela liderança judaica, né, que fazia parte do Sinédrio. Aí diz assim, mais do que João, Jesus estava batizando mais, estava tendo mais discípulos, estava tendo mais pessoas seguindo ele, muito mais do que acontecia com João. Já estava se destacando, né? Quando chegou a chamar a atenção no ponto certo, ou seja, já tinha atraído o número certo, ideal aos propósitos do Senhor, né? João estava certo quando ele disse, o importante é que eu diminua e que ele cresça. É ele que é o importante nisso, né? Outra coisa que está falando, batizava. Jesus, até que Jesus não batizava. Aí tem assim, Jesus sendo discípulo de João, era da seita dos batizadores. Por que discípulo de João? Porque foi João que era mestre, reconhecido lá entre os judeus. Foi João que deu autoridade a Jesus no sentido dele ser reconhecido como mestre. É um mestre reconhecendo o outro, né? Era assim que acontecia na prática. Jesus era reconhecido por um mestre, então ele era o mestre. E no caso, João o reconheceu como esse mestre. O que mais? Então, nisto também era diferente de João. Cadê? Ele não batizava. Isso também era diferente de João, pois este batizava pessoas que vinham a ele. Mas Jesus não fazia assim, deixava aos seus discípulos fazerem isto. Jesus não batizava, né? Os discípulos de Jesus é que batizavam. Muito provavelmente, esses discípulos, a gente já sabe que 2 eram, né, seguidores, eram discípulos de João Batista, né? Provavelmente esses batizaram os outros e esses outros foram batizando as pessoas que chegavam. Sempre lembrando a questão do batismo. O batismo aí, para esses batizadores, dentro da seita judaica, tinha a ideia de você se arrepende, né? Você se arrepende da sua vida pecaminosa, aí você vem e você concretiza esse arrependimento no batismo. Você então é batizado, né? E aquela lavagem, aquela água que é coberto, porque a palavra batismo tem a ver com imersão, então aquela água cobria você, era como se ele estivesse não somente confirmando o seu arrependimento, mas lavando o seu corpo, sua vida em relação ao pecado. Tudo isso é somente o ritual, né, com esse significado. É diferente do batismo que praticamos no cristianismo, tá bom? É diferente. No cristianismo, a gente usa o batismo com a ideia daquele momento que você desce a água, você é escondido na água, você é submerso na água e depois você se levanta. É como você morreu para o pecado e você volta à nova vida. É diferente o sentido, né, daqueles batizadores judaicos para os batizadores cristãos, tá? O que mais? Foi outra vez para a Galileia. Segundo os relatos neste livro de João, Jesus esteve em Galileia, né, onde transformou água em vinho e depois veio para Jerusalém e depois para o interior da Judeia, né? Jerusalém é Judeia, mas ele saiu de Jerusalém do encontro com Nicodemos, e isso dentro do relato de João, tá bom? Ele encontra com Nicodemos, depois ele vai para o interior da Judeia,
ficar naquela região onde provavelmente muitos batizadores estavam ali, não é? João gostava muito daquela região e Jesus foi para aquela região, foi quando houve toda a discussão sobre batismo e sobre Jesus, o testemunho de João em relação a Jesus Cristo. Tá bom? Então esse é o texto, não é, de Jesus a caminho da Galileia, né? E todo essa palavra apresentadora, né, de João o Batista. Tá bom?